Bom dia! Vocês me ouvem bem? Deem um joinha para entender que está tudo funcionando. Deixa todo mundo entrar. Bom dia, Festival Costume Saudável, todo mundo que está aqui acompanhando a programação do Mercadinho São Luís, que eu tenho tanto amor e prazer de fazer parte esse ano. Hoje, nesse momento, das 11 até as 11h30, a gente vai trazer o conteúdo das relações tóxicas versus relações saudáveis. A gente vai bater um papo um pouquinho rápido, mas contundente o suficiente para a gente tentar entender essa dinâmica, como é que funcionam essas relações de poder dentro das relações humanas, a gente entender um pouquinho o fenômeno das relações tóxicas, entender por que elas se dão dessa maneira. Para quem não me conhece ainda, eu sou Valmir Lins, sou gestor de pessoas, mentor comportamental, ativista dos direitos de liberdade e de igualdade, do feminismo, da pretitude e da comunidade LGBTQIA+. E vamos lá. Relações tóxicas. É muito importante a gente estar nesse momento, nesse movimento, de debater esse tipo de conteúdo, de entender que isso é um fenômeno que precisa de uma atenção intensa. Historicamente, as relações sempre foram governadas por relações de poder. A gente sempre teve, dentro de qualquer relação, um exercício de poder de um sobre o outro. Vocês conseguirem entender um pouquinho por que essa dinâmica nos precede. Quando a gente nasce, a gente é 100% dependente, né? A gente precisa do outro para falar, a gente precisa do outro para andar, a gente precisa do outro para se alimentar. Essa dependência, esse nosso não saber, ele nos leva a um impulso de que é através do outro que a gente vai conseguir caminhar, que a gente vai conseguir suprir as nossas necessidades básicas. E à medida que a gente cresce, a gente já está acostumado com essa sistemática, então a gente enxerga no outro o poder do saber, né? O outro detém o poder de saber para onde nos direcionar, através do outro, do que o outro nos diz, que a gente vai conseguir se governar. Um pouquinho aí do senso comum que traz que é impossível ser feliz sozinho. A gente a vida inteira precisou do outro para conseguir se completar, se complementar. Então, quando a gente entra num relacionamento em que esse outro, essa outra parte, encontra nessa nossa brecha uma possibilidade de domínio da gente e ele utiliza disso, utiliza desse poder que ele entendeu, aproveitando essa brecha que a gente dá, dessa necessidade de ter o complemento do outro, para a gente ser mais forte, para a gente caminhar, para a gente ser completo, o outro não sabendo lidar com isso, ele aproveita desse poder que tem para fazer com que a gente se sinta inferior. O ato do maltrato, ele tem gozo para quem maltrata. O sofrimento também traz gozo. Então, muitas vezes, as relações tóxicas são configuradas por dois indivíduos que tanto o agressor quanto o agredido tem certo gozo naquela sistemática de relacionamento. E aí é quando tudo funciona errado, né? Quando a gente tem aí no sujeito que está sendo violado, que está sendo violentado de alguma forma, uma consciência do tipo, se eu estou passando por isso, se eu estou sendo agredido, se eu estou sendo difamado, se eu estou sendo oprimido de alguma maneira, o que será que eu fiz para fazer isso? O que será que eu fiz para contribuir para que o outro chegue até mim dessa maneira? Né? Qual é a minha parcela de culpa nisso? E aí a gente vai retroalimentando as relações que, ao invés de potencializar aquilo que nós temos de melhor, ela vai cultivando cada vez mais na gente o sentimento de insegurança, de dependência. Então, quanto mais o outro te distrata, quanto mais o outro te coloca ali naquele lugar de secundário, de alguém que é inferior, de alguém que não sabe o que está dizendo, mais você vai entender que você precisa mostrar para aquele outro que você é um sujeito pensante, que você é relevante, e aí você vai tentando se movimentar para fazer com que o outro te enxergue,
mas o outro já encontrou um prazer de fazer com que você nunca seja visto dentro dessa relação. Então, o que é muito importante da gente entender. Nós não nascemos sabendo, né? A gente precisa aprender através do outro. Mas o impulso natural do indivíduo é estar sempre achando que o outro sabe, não eu. O outro tem o conhecimento, detém o domínio daquilo, eu não tenho. Então o outro tem sempre mais razão, né? Estatisticamente, as vítimas de relacionamento abusivo, em sua grande maioria, são mulheres. Todas as vezes que a gente observa algum fenômeno que acontece em sociedade, a gente não pode desconsiderar e tem que sempre se basear a interpretação no contexto histórico que a gente vive. Então, a gente vive numa sociedade extremamente machista, em que, historicamente, a mulher sempre exerceu o papel do outro. Né? A Simone de Beauvoir trouxe na década de 50 no livro, que é um dos livros bases do fundamento teórico feminista, exatamente o conceito da mulher como o outro, historicamente, né? Desde a costela de Adão que gerou Eva. Né? Adão foi uma criatura criada por Deus, mas Eva é uma criatura que é um pedaço de Adão. Né? Graças a Adão, graças à existência de Adão, ela existe. Então aí, nos princípios históricos, no Gênesis da Bíblia, a gente já tem um traço muito marcante da mulher como derivada do homem. Né? Isso foi se imprimindo pouco a pouco até na própria dialética. Quando a gente vai usar do plural, por mais que tenham homens e mulheres, a gente fala deles, a gente vai sempre para a variação do gênero masculino, porque o masculino historicamente tem mais importância do que o feminino. Então, se a gente está falando de uma demanda natural do indivíduo de achar que ele não sabe, que o outro detém o saber, quando a gente pensa na perspectiva da mulher, a gente entende que, opa, então a mulher tem uma tendência maior a achar que o homem é quem detém o saber, é quem detém a informação que ela precisa, o conhecimento que ela precisa, a proteção que ela precisa. E nessa brecha, o homem encontra ali a sua possibilidade de poder, de exercer um poder sobre a mulher. Né, de alimentar esse privilégio de quem sabe mais, de quem entende mais, de quem tem mais conhecimento, melhor conhecimento, quem tem mais poder dentro dessa relação. O estabelecimento de poder, a tentativa dos dois indivíduos de uma relação de ter o poder é um movimento comum. Né? A gente está sempre em competição com o outro. O nosso eu narcísico está sempre ali querendo ser estimulado a mostrar que sabe, a mostrar que pode. E essa movimentação, ela não necessariamente é não saudável. A partir do momento que essa competição fere os sentimentos ou principalmente fisicamente um dos indivíduos, aí a gente tem uma retórica completamente não saudável e precisa rever essa dinâmica do relacionamento. E no caso da mulher, existe sempre uma tendência fui agredida. O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? O que será que eu falei que provocou aquela ação no outro? Ele me bateu, mas antes dele me bater, eu falei determinada coisa. Eu provoquei a ira, eu sabia que ele não gostava que eu usasse roupa curta. Ainda assim, eu decidi sair com a roupa curta. Ou eu decidi provocar. Ou eu mexi no telefone e respondi a mensagem do amigo. Eu sei que ele tem ciúme daquele amigo. Então, um movimento natural da mulher no papel da pessoa que está sendo agredida é tentar encontrar uma explicação para aquele comportamento agressor. Seja uma agressão física ou seja uma agressão verbal, gente. A física, obviamente, merece muito mais atenção, reforça a importância, inclusive, da gente denunciar, da gente meter a colher sim, quando entender que a mulher está sendo violentada, seja física ou emocionalmente. Façam o papel de vocês, é importante a gente colocar isso em evidência, é importante a gente tirar isso, desmascarar isso de dentro das casas das pessoas. A gente sempre ouviu, não mete a colher, não fala nada, tem que falar, tem que se manifestar, tem que se colocar contra. As pessoas precisam entender a gravidade que existe em você destratar o outro, principalmente se um homem para com
uma mulher. E nessa movimentação, a mulher acaba não somente agredida física ou emocionalmente pelo seu parceiro, mas por si própria, né? Por que que a gente se abusa a ponto de permitir ser abusado pelo outro? Né? Que a ausência de consciência de si mesmo ou de si mesma nos leva a crer que ainda que colocando a gente num contexto de diminuição, num contexto de violência, a gente tem que se submeter a isso. A gente precisa entender o que é que estamos fazendo para que o outro aja dessa maneira. A gente esquece, a gente não se choca com a atitude violenta do outro. A gente fica se perguntando por que o outro está nos tratando assim. Onde é que está a minha falta de valor? Por que meu valor é tão pequeno a ponto de eu precisar ser violentado? E o questionamento sai do foco central, que deve ser a pessoa com comportamento violento, a pessoa com comportamento opressor, e ele volta para quem ali, naquele contexto, é a vítima, né? Então, entendamos que qualquer discurso violento, qualquer postura violenta, ela aniquila qualquer justificativa prévia que tenha tido. Então, vamos supor que eu tenho uma relação em que eu sou, via de regra, chato pra caramba, deixo a toalha molhada em cima da cama, entro em casa mal-humorado, com o pé sujo, sujo a casa inteira, eu tô errado. Eu tô ocupando um papel ali de descuido, de descaso, de afronta com o outro que tá irritado, reclamando comigo, mas aí vem o outro e bate em mim. Pouco importa, nesse momento, a toalha molhada, o chão que está sujo. Se a gente vive numa relação com a outra pessoa e a gente não está satisfeito com o comportamento dessa pessoa, seja um comportamento de hábitos de higiene, de casa, ou uns hábitos com a gente, com a relação, no sexo, enfim. A gente tenta dialogar, a gente tenta dar a devolutiva, a gente tenta se ajustar, todo mundo tem que ceder para poder a relação funcionar. As coisas não podem ser unilaterais, apesar dos estabelecimentos de poder que existem muito claros nas relações. As relações são configuradas por meio a meio, 50% e 50%, independente de quem tenha mais dinheiro, do homem, da mulher, de quem é emocionalmente mais instável, menos instável, seja quem forem os agentes da relação, cada um é só metade. Então, entendendo a relação como uma relação de dois que estão ali de iguais para iguais, vai ter que entender uma dinâmica de adaptação de um outro para funcionar. Não funcionou, não está rolando, a pessoa não se adapta a mim, eu não me adapto a ela, eu não tenho gostado da maneira como ela se coloca, você me agride a partir do momento em que você não recebe um feedback que eu te dou e não coloca em prática. Ou você vive feliz e em paz com isso, ou você vive feliz e em paz sem isso. Transformar isso num comportamento violento porque você está de saco cheio, aniquila todo e qualquer argumento. Existem vários clichês atualmente que são importantes da gente reforçar a importância deles terem sido criados, como, por exemplo, violência nunca é um caminho, sob hipótese alguma. Vai acabar tirando alguma razão que você tenha a partir do momento que você tem a atitude e o impulso violento. Não nascemos sabendo nos relacionar. Não nascemos com a capacidade de fazer com que as nossas relações deem certo. A gente tem que gerenciar problemas financeiros, a gente tem que gerenciar questões do trabalho, a gente tem que gerenciar questões domésticas, a gente tem que gerenciar sexo, a gente tem um monte de aspectos que uns funcionam bem, outros não, nunca está tudo perfeito, nunca está tudo ruim ao mesmo tempo. Sempre tem coisas na relação que vão ali alimentar a gente em determinado nível, mas a gente não sabe, não nasce sabendo. A gente vai construindo uma dinâmica que faz com que a relação vá se encaixando próximo daquilo que é o ideal, né? A gente vai construindo uma relação saudável dentro dos nossos moldes. Chega um momento que a gente entende que a relação já não evolui, ela já não funciona,
mas eu já estou habituado com aquela pessoa. Porém, eu não suporto mais aquela pessoa, mas não consigo viver sem, vai dar muito trabalho, e meu filho, e a casa, e as finanças. Então, já que eu estou de saco cheio dessa pessoa, mas eu não consigo mais lidar com ela, vou maltratar, vou pisar, vou fazer com que ela se sinta mal. Já que eu não posso falar para ela que eu acho ela uma merda, eu vou fazer com que ela se sinta dessa forma. Vou imprimir um comportamento violento com ela. Vou mostrar que quem pode sou eu. E aí, quando você, o outro sujeito, no caso, quem está na posição de agressão, se vê numa retórica de desvalorização, o primeiro questionamento é: por quê? O que é que falta em mim? Por que eu mereço passar por isso? Freud trouxe, no começo dos seus estudos, em 1900, a ideia de que o complexo de Édipo masculino ele acontece mais cedo porque o homem entende, o homem vê o falo, ele vê o pênis, ele entende que ele tem aquilo. A mulher, quando olha e vê que ela não tem um pênis, ela para e pensa, falta algo, né? Eu sou mutilada, tem alguma coisa errada. Existe aqui a ausência de algo. Então a mulher entra num conflito, ela não entende que aquela genitália dela ali de imediato é tão legítima quanto a homem. Imagina as possibilidades de orgasmo da mulher, as possibilidades de prazer que a mulher tem com seu órgão sexual, mas que no começo há um problema porque o falo é tido como algo fundamental. Então a gente tem mais uma explicação, mais um embasamento do porquê que a mulher vai estar sempre se perguntando por que falta em mim, né? Aconteceu de determinada forma, fui agredida, mas por que eu fui agredida? Argumentos básicos, né? Ofensas básicas à mulher neurótica, problemática, irritada, chata. Você é chata, cala a boca. Né? Eu não aguento mais você falando, você é muito carente. E quando a gente fala do homem, quando a gente xinga o homem, os termos são sempre muito mais amenos do que esses. Você é um merda, você é um bosta, você é idiota, você é um babaca. É sempre mais superficial. O da mulher é muito específico. Via de regra, as mulheres são exigidas de maneira muito mais intensa do que o homem, né? Observem nos casamentos de pessoas que estão juntas há muito tempo. Se o cara engorda, ele tá com um buchão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se a mulher engorda, cara, tá embarangando. O cara vai deixar a mulher, vai largar, você não tá vendo? Vai vir uma gostosa e vai tirar o teu marido de você. Então é exigido que a pai e mãe, hoje em dia, cada vez mais a gente tem uma discussão muito próxima de que os pais, pai e mãe exercem os mesmos papéis, todo mundo tem que ajudar, mas na prática, se der algum problema com o teu filho, as pessoas perguntam, cadê a mãe? Né? A responsabilidade da mãe é muito maior, socialmente falando. A mulher tem que estar bonita, a mulher tem que ser bem-sucedida, a mulher tem que ser boa mãe, ela tem que ser fértil, ela tem que estar bem, ela tem que estar feliz. Então, é natural que quando chega no fim do dia, numa relação heterossexual, a mulher esteja estafada, ela não aguenta mais, ela foi cobrada desde o café da manhã, passando pelo almoço, o menino gritando, ela tendo que acolher, dando de mamar, sai para trabalhar, volta para casa, ela é a única que tem jeito para poder lavar a louça. E aí ela dá uma surtada, porque o marido deixou a toalha molhada em cima da cama, ele olha para ela e fala, louca, neurótica, olha com o que você está implicando, né? Com a toalha molhada em cima da cama. Tá vendo como você briga por pouco? Só que a gota d'água num balde cheio. E aí o ímpeto violento. E a mulher a vida inteira escutou que ela é neurótica, né? Que falta algo a ela, que ela é secundária, que ela não tem tanta importância. Qual é o movimento natural da mulher nesse momento? Eu sou louca. Eu preciso respirar fundo. De fato, eu impliquei com uma bobagem. E ela desconsidera a própria subjetividade de sua própria história. O que levou à sua estafa? A que você está sendo exigida? Né? O que tem acontecido para que você se sinta dessa forma? Por que uma toalha em cima da cama te tirou completamente do sério?
Por quê? Né? Por que que, ao invés do outro, do teu parceiro, chegar e olhar para você e perguntar por que que você está tão estressada com a toalha? Senta aqui, vamos conversar. Ele aponta o dedo. Quando a gente rotula o outro, quando eu olho para alguém no ato de uma discussão e falo maluco, eu não estou querendo conversar. Eu não quero entender a origem daquele possível descontrole do outro. Eu quero diminuir. Eu quero ofender. A intenção não é construtiva. A intenção é de destituir o outro de um poder para que eu exerça um poder sobre ele. E digo mais, o exercício do poder, o você se colocar, querer se colocar acima do outro, ele fala de uma vulnerabilidade tão intensa que para que eu me sinta menos vulnerável, para que eu me sinta menos pequeno, para que eu me sinta menos inferior, eu preciso fazer com que o outro se sinta pior. E eu alimento em mim uma retórica de maltrato o outro para me sentir menos inferior. E quando numa relação tóxica, quando numa relação em que a pessoa que se relaciona comigo acredita que ela merece passar por aquilo, é um paraíso para um sádico. É um paraíso para quem tem um comportamento perverso por natureza. Então, sendo assim, as relações se retroalimentam. A pessoa agredida vai se alimentando daquele questionamento. O fato do outro, por mais que agrida, permanecer com ela é uma validação de que ela ainda tem valor. E como ela está desesperada por uma validação, por uma certeza de que ela tem algum valor, de que ela merece alguma coisa, ela vai ali se alimentando das migalhas, enquanto o outro goza de um poder e chega em casa e agride, e aponta o dedo, e bate, e ainda assim está ali alimentando a sua validação de poder. Teve um caso muito emblemático para mim de uma mulher que tomou 5 tiros do companheiro, e no julgamento ela pediu licença para o juiz e falou: Excelência, eu posso dar um beijo nele? E o juiz falou: Não, você não pode dar um beijo nele. Ela: Eu vou dar um beijo nele. E se levantou, foi lá e beijou o marido, o ex-marido, enfim. E ela falou: Excelência, eu provoquei. E se ele errou, ele já pagou. A cadeia, o sistema prisional brasileiro é muito cruel. Ele pagou pelo que ele tinha, pelo que ele fez comigo. Ele só fez porque eu motivei ele a fazer. Mas eu amo esse homem. Eu não consigo viver sem ele. Então, olhe a que ponto o abuso, o autoabuso, nos leva quando nós não estamos minimamente alinhados com o autoconhecimento, com o autocuidado, com a percepção real do nosso valor. Olha onde a gente chega, 5 tiros. Mas ela olhou para o juiz e falou: Eu quero beijar o meu marido. Eu errei. A culpa foi minha. Então, meninas e meninos, que também existem homens em relações abusíveis ou abusivas, enfim. Mas repito, é uma retórica muito mais, um papel ocupado muito mais por mulheres no nosso contexto. Então aí as taxas de feminicídio, para deixar isso muito claro, lembrando que existem muitas mortes que são mortes causadas pela violência contra a mulher, mas que são mascaradas de outras coisas, de acidente, de assassinato, por outras razões, enfim. Então o número ele não é real, mas a cada 100 mil mulheres no Brasil, 4,8 são mortas pelo simples fato de serem mulheres. E dessas mulheres, 75% são mortas pelos seus próprios parceiros. Né? A gente tem um festival de mulheres esfaqueadas, esquartejadas, morta a paulada, a pedrada, enfim. Até quando? Até quando a gente vai achar, acreditar que estar com alguém ajuda a nos validar como ser humano? Né? Se eu estou sozinho, se eu não namoro, se eu não sou casado, é a validação de que ninguém me quis. Então, entre ter todos os dias que olhar para as pessoas e dizer que eu não tenho ninguém, que eu não fui aceito, que eu não, que ninguém me quis,
Eu prefiro me segurar nessa relação aqui. Vai que eu não encontro alguém. Vai que eu encontro um pior do que esse. A gente está sempre nesse pensamento, esquecendo que, tá, mas espera, você nasceu só e você vai morrer só, muito provavelmente. Então, por que a gente nunca para pensar que, gente, é melhor estar só? Mas como é que a gente vai estar só se a gente sequer sabe estar só? Tenta fazer um exercício na sua cabeça, nesse momento. De ontem para hoje, nos períodos que você estava só. No seu quarto, no banheiro, enfim. Você estava só com você? Ou você ligou a TV, ou você colocou uma música para tocar, ou você pegou o celular para atualizar o feed? A gente está se anestesiando e fugindo da gente o tempo inteiro. As pessoas não sabem quem elas são. Porque elas não entram em contato consigo mesmas. E eu não estou aqui falando de vai fazer uma regressão, vai fazer meditação, entra agora na terapia. Cada um se conecta de maneira diferente. E é difícil a gente conseguir direcionar qual é a melhor ferramenta para você, porque nem você sabe. Tem que testar. Eu testei yoga, testei meditação, testei terapia, astrologia, faço hoje tudo isso junto. Funciona para mim. Mas e você? O que é que você tem feito nos momentos com você? Porque quando está tudo silêncio, você precisa ligar alguma coisa. Tá errado. É o silêncio, o eco, é a validação de que eu tô só. Estar só é um grande problema. Sendo que a gente está só. Nada é garantido. As relações são passageiras. Os sentimentos são passageiros. O que a gente tem, a única coisa que a gente tem de concreto é isso aqui. Mas enquanto eu não entender isso, enquanto eu não entender que, opa, eu já me conheço, sei quais são os meus defeitos, a partir da identificação, eu tiro do outro o poder de apontar para aquilo como algo velado, algo que eu quero esconder, porque eu já tenho consciência. Então, não preciso mais esconder quem eu sou. Você já tem um certo empoderamento até dos seus defeitos. É o que eu costumo dizer. Se alguém chega para você e fala, isso é muito desorganizado. Sou mesmo. Tá tudo bem. Paralelo a isso, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu executo bem as minhas funções na empresa, mas sou desorganizado e tá tudo bem. E aí acaba um dos poderes do agressor, que é apontar para os defeitos e fazer com que você se desespere ao saber que o outro tá vendo que você é daquela forma. Você já se viu. Mergulhar no autoconhecimento não é um caminho fácil, né? Na descoberta de si mesmo, você desenterra coisas que você não fazia a menor ideia que existiam e muitas delas a gente não se orgulha, né? Muitas delas são muito dolorosas, muitas delas causam feridas que levam anos para cicatrizar. Mas é o único caminho, gente. Olhar para si, parar, cultivar a si mesmo, entender como você funciona, entender por que a sua dor existe, por que ela se dá daquela forma, por que determinadas coisas que parecem pequenas mexem tanto com você. Tudo isso vai fortalecendo na gente o senso de nós mesmos, a nossa autoestima e isso nos fortalece a ponto de, se chega alguém com quem a gente está se relacionando e tem um ímpeto violento, de maltrato, a gente, ei, não. Eu já fiz isso comigo. E eu parei de fazer. E eu não permito mais que ninguém faça. Esse lugar de apontar para o meu defeito, não de maneira construtiva, mas de maneira destrutiva, rotuladora, diminutiva, não. Obrigado, eu já sei viver só. Eu já sei estar comigo mesmo ou comigo mesmo. Eu não preciso mais passar por isso. E aí a gente muda a ideia de que as relações são para nos salvar, são para nos validar, e entende que elas são para nos complementar em alguns aspectos. Porque em outros, a junção com outra pessoa, inclusive, vai te abrir outros buracos. Falta um pouco mais de tempo para você mesmo, falta um tempo para leitura, para os amigos, enfim. Mas é um acessório. Eu costumo brincar com a metáfora que
Entendam a gente como uma roupa. Uma roupa que veste um corpo. A gente não consegue sair de casa sem a roupa. Ela é essencial, ou seja, a gente é essencial para a gente. O outro é acessório. É lindo se a gente está na mão. É maravilhoso. A gente se apega, a gente gosta. Mas se o acessório sai, eu permaneço vestido. Eu posso sair na rua. Eu posso construir. Eu posso ser alguém. Então, quando a gente começa a entender o outro como de igual para igual, como 50% somente da relação, quando a violência chega, seja numa palavra dita ou numa atitude violenta, é imediato, é reflexo. Não, pera lá, calma. Não aceito, não admito que eu não posso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Por mais que eu seja chata, grossa, mas isso, violência, não. Você não vai acessar esse espaço. Não vai. E se eu ficar só, se você me abandonar e me deixar, vou sofrer fundo do poço. A vantagem de ir para o fundo do poço é que a gente desce, se desespera, acha que não vai sair dali nunca, mas a gente descobre que não tem muito o que fazer, porque você já está lá. Aí você constrói uma casinha, você pega um cobertor, você fica lá no fundo do poço, ganha impulso, sobe, sai. E quando você está fora do poço, que você vê o poço iminentemente, que você está numa nova relação e vê que ela pode terminar e você pode ficar mal de novo, você lembra que você já tem uma casinha lá, um cobertor, você já tem seu canto e que disso você não vai morrer. Entendamos que quanto mais a gente fugir da gente, de quem nós somos, fugir do encontro conosco, com o que é bom e com o que é ruim, a gente vai continuar correlacionando a nossa felicidade a estar com alguém. E o outro não tem obrigação de suprir as nossas vontades, as nossas necessidades. É interessante, é elegante, é aceitável que o outro queira. Né? Se eu estou me relacionando com alguém, essa pessoa quer determinada coisa e eu posso oferecer, por que não? Mas não é uma obrigação. A partir do momento que vira uma obrigação, o casamento virou somente uma instituição. Uma relação de troca de outras coisas, mas sem a construção afetiva, né? Sem um complemento afetivo, sem o melhor da relação, que é o estar junto, o construir uma história, o aconchego, o sexo, o toque, o cheiro. A gente vai esquecendo. Mas para isso é preciso você entender que você tem valor. A partir do momento que a gente tem consciência do nosso valor, mesmo que nós tenhamos inúmeros aspectos que colocam em xeque o nosso valor, todas as pessoas têm. Você não é menos por não ter grana, tanto quanto seu namorado, namorada. Você não é menos por estar com mais peso do que o seu companheiro. Não é. Você tem o seu valor, você tem sua história, e a partir do momento que você se empodera dela, que você se fortalece, ninguém mais vai ter tão facilmente acesso à confusão mental, à violência com o teu corpo. E pessoas que estão em relações violentas, se você foi agredido física ou verbalmente, a partir do momento em que você foi violentado, deixa de ser sobre você. Não importa como você se vestiu, o que você disse, como você provocou. Não importa. A violência, ela não tem justificativa, nem prévia, nem póstuma. Ninguém tem o direito de violar o teu corpo ou de violar o teu emocional. Esse é um espaço seu. Você é a única pessoa que pode se violentar e eu recomendo que você não faça isso. Porque o mundo, o que exigem da gente, o que querem que a gente seja, já é violento demais. Né? Nós vivemos num contexto completamente adoecedor. Então, a gente sai de casa e nós já temos N aspectos adoecedores que vão fazer com que a gente se sinta mal. Então, se a gente não trabalhar isso aqui, o mundo vem e engole. Chega alguém tóxico e engole.
Então, se você está num contexto violento, se você está numa relação em que a pessoa lhe faz sentir triste, ou que você apanha, ou que você tem o braço puxado com mais força, e você não consegue sair dessa, não consegue pedir ajuda, me manda uma mensagem, ou procura um psicólogo, ou procura uma amiga, conversa com outras pessoas, escuta uma nova perspectiva, manda uma mensagem, pede socorro, você não está só. Existe uma rede de apoio muito bonita hoje no que diz respeito às pessoas que são violentadas. Posso falar mais sobre no meu Instagram depois, se vocês quiserem me mandem uma mensagem. Se cuidem, se cuidem. Só aceitem receber de volta do mundo aquilo que vocês dão para o mundo. Se vocês dão amor, acolhimento, cuidado, não aceitem nada menos em troca, tá? Eu espero que tenha sido um momento construtivo para vocês, acolhedor. Espero que eu tenha conseguido tocar pessoas que precisavam ouvir isso. E caso precisem, estou por aqui. No Instagram é esse. Clica, me manda uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer do mundo em te direcionar e te ajudar. Mas lembrem-se, aprendam a se amar. E se amar é um processo lento, árduo e difícil. Mas você consegue. Um beijo, bom fim de semana, gente.